lá. Nesse exemplo que está aí, a ideia é usar operações com colunas. Então, lembre-se que a maneira inteligente de resolver esses determinantes é você escolher a linha ou a coluna que tem mais zeros, né? Se você reparar, a primeira linha tem 2 zeros e a terceira coluna tem 2 zeros, tá? Então a gente poderia tentar, por exemplo, zerar esse 3 aqui para ter uma linha com 3 zeros e deixar o determinante mais simples de calcular. Poderia também tentar zerar esse 3 para deixar essa coluna com 3 zeros, tá? Mas o que eu quero fazer hoje, nesse exemplo, né, é fazer operações com colunas, que a gente fez poucas vezes operações com colunas. Então o que eu quero fazer é zerar essas duas entradas, aqui que elas virem zero, usando operações com colunas. Então qual é a operação com colunas que vocês fariam para zerar esse 3 e esse 6? Pergunto para vocês. Quero trocar a coluna 3, 4 ou 4. Isso. Ótimo, obrigado. Com isso, então, esse zero aqui não vai afetar esse zero daqui, então ele vai ser mantido. E eu vou zerar esse 3 e esse 6, né? Então a última coluna vai ficar 0. 0, 0, menos 5, tá? E as outras colunas ficam iguais, 1, 2, 0, 7, 0, 7, 6, 3, 0, 0, 3 e 1, ok? Ah, sim, você tem razão. Aqui seria menos 21, menos 5, menos 26. Obrigado. Tá certo agora? Tá bom, obrigado, Alexandre. Que mais? Próximo passo, então. O que eu faço agora? O próximo passo é desenvolver o determinante pela última coluna, que está cheia de zeros, certo? Então o que vai sobrar é o que? Vai sobrar a última entrada da coluna, quarta coluna, multiplicado pelo cofator associado, né? O cofator associado vai ser mais ou menos esse determinante daqui, que seria o menor associado a essa entrada. Aí você tem que ver o sinal, se é mais ou menos. Então você lembra daquele esquema do tabuleiro de xadrez. Aqui é mais, menos, mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então fica mais. Então você teria 1, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 6 e 3. Pronto, próximo passo. O que é que eu faço? Como desenvolver esse determinante de forma inteligente, sem usar cofatores, sem usar... Quer dizer, a forma mais simples de calcular esse determinante, qual é? Ótimo, ela é diagonal, então o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal. Muito bem, então fica isso vezes 1, vezes 7, vezes 3, que é, no final das contas, 20 menos 26 vezes 21, que é quanto? Menos 520 menos 26, 546. Ok. Obrigado. Tá certo então? É claro?
Então isso mostra que você tem muitas alternativas na hora de calcular determinantes, tá? E a ideia é que você use a alternativa que te faça fazer menos contas, tá? E para você desenvolver essa intuição, a única maneira que você tem de fazer isso é praticando bastante. E se você olhar a lista de exercícios lá, tem muitos exercícios para você praticar, ok? Não tem como aprender isso por mágica, tá? Nem me ouvindo falar, nem lendo os exemplos, você tem que praticar, tá bom? Finalmente a gente vai combinar agora. No último exemplo a gente vai fazer uma combinação de todos os métodos. A gente tem uma matriz que não tem zero em lugar nenhum, certo? Então essa seria a mais complicada de a gente tentar calcular diretamente, ok? Concordam? Se você for desenvolver por cofatores, você não tem uma escolha simples de linha de coluna, tá? A outra maneira será, vamos fazer processos de Gauss. Isso pode demorar muito também. Então o que a gente vai fazer é tentar, por exemplo, com esse 1 que está aí, zerar esse 3 que está em cima dele, zerar o 2 e zerar o 3 que está embaixo dele. Para isso, então, a gente faz operações elementares. Quais são as operações? L1 vai ser trocado por L menos 3 vezes L2, L3 vai ser trocado por L menos 2 vezes L2 e L4 vai ser L4 menos 3 vezes L2. Com isso, a matriz fica assim, né? 0, menos 1, e 1 e 3. Vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? 1, 2, menos 1 e 1. Embaixo vai ter 0. 4 menos 2, 0. 1 mais 2, 3. 5 menos 2, 3. E finalmente temos 0. 7 menos 6, 1. 5 mais 3, 8. 3 menos 3, 0. Correto? Concordam comigo? Tá bom. Próximo passo, então. Qual o próximo passo? Isso, então usa a primeira coluna, aí na hora de escrever na prova, por exemplo, você vai indicar, você vai por aqui. Tá? Você indica, aí vai ficar o quê? 1 vezes o menor associado a 1. Qual é o menor associado a 1? Aí você vai ter, tira a linha, a coluna já foi tirada, agora tira a linha que contém 1 e deixa o resto como estava. Menos 1, 1, 3, depois fica 2, menos 1, 1, perdão, esse tirou, fica 0, 3, 3, fica 1, 8, 0. E aí tem que ver o sinal desse menor, é mais ou menos. Negativo, né? Porque aqui em cima é mais, então aqui embaixo tem que ser menos, então vou voltar esse menos aqui, tá? Pronto. Beleza. Como que vai ficar então? O que que eu faço agora? Próximo passo. Como desenvolver esse determinante amarelo? Pode usar linhas, colunas,
tá? A ideia é usar as operações com linhas sem necessidade de querer chegar na forma de Gauss, tá? Isso não é necessário. É mais fácil você tentar zerar o máximo possível uma linha ou uma coluna, tá? Então você tem zeros na primeira coluna e na última linha. Então a ideia é colocar mais um zero na primeira coluna ou mais um zero na última linha. Como se faz isso? Por exemplo, na primeira coluna, como zerar esse menos 1 daí? Então você precisa trocar L1 por L1 mais L3. Essas operações todas, como nós já sabemos, não alteram o determinante. Então vai ficar menos, aqui vai zerar, aqui vai dar 9, aqui vai dar 3, aqui vai dar 0, aqui vai dar 3, 1, 8 e 0. Pronto, estamos quase lá. Finalmente fazemos o que? Último passo. Não tô... Isso, então você vai desenvolver pela última coluna, tá? Então fica menos, tá, aqui vai ter que ter 1, esse 1 que aparece aqui, você vai ter o menor associado, que é esse, e tem que colocar um sinal para esse menor. Qual o sinal que eu coloco? Mais ou menos, tem que ver a posição aqui é positiva, né? Que teria mais, aqui teria menos, aqui teria mais, então fica assim como tá. E pronto, agora é só calcular isso aqui, que é quanto? 27 menos 9, que é 18, multiplicado por menos 1, menos 18, pronto, muito bem. Então vejam o que a gente fez. A gente começou com um determinante 4 por 4, que não tinha nenhum zero. Fez algumas operações entre linhas e no final todo foi reduzido a calcular um determinante 2 por 2. Essa é a forma inteligente de calcular um determinante. Essa é a forma que você tem que aprender para calcular um determinante, tá? Então, no dia da prova, uma das metas que você tem que ter para o dia da prova e para continuar a entender os assuntos aqui para frente é saber calcular o determinante desse jeito aí, tá? Tudo que você sabia fazer, tudo bem, beleza, mas agora você tem que aprender uma coisa nova e você vai ser cobrado de saber fazer essa coisa nova, beleza? Alguma pergunta? Uma pergunta, gente? Então, uma forma de você se convencer de que, por exemplo, a forma que você aprende na escola para calcular determinante 3 por 3 não é tão boa, é você tentar refazer a questão do teste 2, em vez de usar a teoria da seção 1.5, que era tentar encontrar a inversa da matriz por operações elementares, é você calcular o determinante da matriz. Aí você vai calcular pelo método Zari e vai calcular usando operações elementares e você vai comparar com a fórmula que é mais simples no final das contas, tá bom? Ok. Pronto, então, beleza. Isso que ficou faltando da última vez. Deixa eu só compartilhar com vocês a nova tela da aula de hoje. Deixa eu chegar lá. Alguma pergunta? Comentário? Deixa eu só compartilhar com vocês.
Tá bom. Então, o que que vem agora? Depois de aprender a calcular o determinante de várias formas, a gente vai ainda melhorar nossa forma de calcular, aprendendo algumas propriedades importantes da função determinante e, além disso, como resolver sistemas lineares com mesmo número de equações e incógnitas usando determinantes, tá bom? Então vamos lá. Essas perguntas são razoáveis, essas três perguntas que estão aqui. Primeira pergunta: qual é o determinante da matriz e o múltiplo de uma matriz? Esse aqui é um escalar, tá? Qual é o determinante de um múltiplo de uma matriz? Qual será a relação com o determinante de A? Alguém tem um chute? Qual a relação que você pode colocar? Tá, então esse aqui é um chute de Iago, né? Vamos ver. Será que é isso? A soma. O que acontece com a soma? Você soma duas matrizes e depois calcula o determinante. Será que tem relação com isso? Será que isso vale? E se você multiplicar duas matrizes e calcula o determinante, será que vale isso aqui? Ou se não vale isso, será que a gente tem alguma relação? Tá? Então a gente vai tentar responder essas três perguntas. De forma geral, o que vai acontecer? Essa vai ser verdadeira, a terceira vai ser sempre verdadeira. Essa aqui não vai ser verdadeira, tá? Mas a gente vai aprender uma coisa próxima disso, tá? Isso nem sempre é verdade. E isso aqui a gente pode provar que é falso também. Como que a gente prova que é falso? Esse exemplo de uma matriz 3×3. Peguei uma matriz 3×3 e multipliquei por um escalar. Então ficou isso. Tá, como que eu calculo esse determinante? Vamos lá. Por exemplo, eu pego a primeira coluna. O que tem em comum essas três entradas? Elas têm um fator comum, que é qual? O escalar. Então, a gente aprendeu na última aula que eu posso fatorizar e tirar, tá? Isso usando a primeira linha. Então, o que vai sobrar é o que estava multiplicando a primeira linha e o resto vai continuar igual. Agora, o que eu faço agora? Como que eu consigo tirar os outros lambdas aí? Aí fatora, digamos, na segunda linha, né? E aí vai sumir de dentro da segunda linha e vai para fora com o quadrado, correto? Só que vai sobrar na terceira. Aí faz o quê? Então a verdadeira resposta lá da pergunta era que ela sai multiplicada por ela mesma quantas vezes? O número de linhas ou o tamanho, né? O tamanho, a ordem da matriz. A matriz é quadrada, de ordem 3, então fica elevado ao cubo. Se a matriz fosse de ordem 2, seria elevado ao quadrado e por aí vai, tá? Então a resposta aqui deveria ser n, né? N, e seria verdadeiro, né? E esse n não é qualquer coisa, n é o tamanho, é a ordem da matriz. Ou seja, o número de linhas, ou o número de colunas, tá? Tudo bem? E isso vai valer em geral, para qualquer matriz quadrada, você vai ter essa propriedade, tá? 3, 1, 3, 2...
3, 3, tá? Então essa é a verdadeira condição que é satisfeita, tá? Multiplicar uma matriz por uma escalar e calcular o determinante é a mesma coisa que calcular o determinante e multiplicar aquele escalar n vezes, onde n é o número de colunas ou o número de linhas da matriz A, tá bom? Beleza. Exemplo, vamos fazer mais um exemplo, então, para ver se essa propriedade é verdadeira ou não, a propriedade da soma, tá? Então, que é A mais B? Você tem A e tem B. Quem é A mais B? Vamos lá, por linhas. Primeira linha de A mais B. Primeira linha de A mais B. Muito bem, 4. 3, segunda linha. E, muito bem, Iago. Agora, qual o determinante de A? Determinante de A é 1, determinante de B. Não. Isso, muito bem. Determinante de A mais B. Qual o determinante de A mais B? Seria 32 menos 9, que é 23, muito bem. Então não vale a igualdade, né? Porque 23 é diferente de 9, né? Aqui você tem, por um lado, isso aqui é 23 e por outro, isso aqui é 9, né? Então nunca, em geral, você não tem essa propriedade, tá? Então, e esse é um erro comum dos alunos, tá? Que é calcular o determinante de uma soma e de alguma forma ele pensa que é a soma dos determinantes, tá? Então nunca faça isso, ok? Entendido? Então a gente vai ver uma coisa próxima, que é o próximo teorema aqui, ó. O mais próximo que se tem é o seguinte, que se você ler um pouco, não fica tão próximo assim não, mas é o que seria mais parecido, né? Então o que você tem que ter? Você precisa ter 3 matrizes, tá? Todas quadradas do mesmo tamanho. E elas são quase iguais todas as 3. A única diferença é que alguma das linhas de todas as 3 matrizes vai ser diferente, tá? Então, por exemplo, você tem uma matriz 5 por 5. Você tem 3 matrizes 5 por 5. A primeira linha das 3 perdão, as últimas 2 linhas, a matriz é quanto? 5 por 5. As últimas 4 linhas das 3 matrizes são iguais. A única diferença está na primeira linha, tá? Isso que tem que acontecer. Quando isso acontece, você tem essa equação, tá? Mas para isso, a primeira linha da matriz C tem que ser a soma da primeira linha da matriz A e a primeira linha da matriz B, tá? Então não sei se esse enunciado está muito claro. Vamos ler. Sejam A, B e C matrizes n por n que diferem somente de uma única linha, digamos a résima linha, tá? E suponha que a résima linha da matriz C é obtida somando as linhas résimas de A e de B, tá? Então esse é o resultado mais próximo da propriedade da soma, tá? Então vamos ver se fica claro com um exemplo, tá? Tem a matriz A, B e C, ok?
Se você olhar para essas três matrizes, você percebe que as duas primeiras linhas das três matrizes são iguais, correto? A menos que eu tenha escrito errado, é para ser. As duas primeiras linhas da matriz A, da matriz B e da matriz C são iguais, correto? A diferença encontra-se na última linha, tá? A última linha distingue as três matrizes, mas tem uma propriedade comum. Se você pega a matriz C e vê a última linha da matriz C, ela foi obtida somando a última linha de A com a última linha de B. É claro isso? Se você somar essas duas aqui, você obtém essa daqui. É claro? Você teria 1 mais 0, que é 1, 4 mais 1, que é 5, e 7 menos 1, que é 6. Nesse caso, você vai ter que o determinante de C é igual ao determinante de A mais o determinante de B, ok? Então, essa soma deve ocorrer só numa linha, tá? E no restante dessas linhas, você tem a mesma coisa. Isso pode ser feito também por colunas, tá bom? Vamos ver que se verifica essa propriedade. Então, a primeira coisa é calcular o determinante de C. Então, mesma coisa que a gente acabou de relembrar. Determinante de C, uma forma inteligente de calcular. Então, eu vou zerar o que está embaixo do 1, tá? Então, a segunda linha é a segunda menos duas vezes a primeira, e a terceira é ela menos a primeira. Com isso, é o zero embaixo do 1, e aqui vai ficar menos 14, menos 7, menos 2, menos 1. Desenvolvo pela primeira coluna, né? E obtenho esse menor com sinal de mais. E esse menor é exatamente menos 28, tá bom? Segunda determinante da matriz A, tá? Vou fazer as mesmas operações porque eu quero zerar as mesmas posições, tá? Então, essas operações servem também para a matriz A. Quero zerar o 2 e o 1. Beleza? Uso as mesmas operações, só que eu vou obter na última linha números diferentes, porque as últimas linhas são diferentes, né? Aí eu desenvolvo pela primeira coluna de novo, aí eu obtenho esse menor daqui com sinal de mais, porque o 1 está na posição onde tem o mais. Calculo o determinante, dá menos 28, menos 21, que é menos 49, ok? E para calcular a determinante de B, eu só preciso zerar aqui embaixo o 2, então vou usar somente a primeira operação, tá? Somente a primeira operação. Pronto. E aí calculo o determinante de novo pela primeira coluna, fica esse menor com sinal de mais, e esse menor é igual a 21. Aí eu tenho a propriedade, ó, C, o determinante menos 28, que é a mesma coisa que pegar determinante de A, que é menos 49, e somar com o determinante de B, que é 21. Menos 49 mais 21 é igual a menos 28, ok? A ideia é que você, na prática, não vai calcular os três determinantes. Na prática, você vai usar a propriedade, e essa propriedade vai ser usada para calcular o determinante de C, que é mais complicado do que calcular o determinante de A e determinante de B, tá bom? Ficou clara essa propriedade, Iago? Você não vai somar duas matrizes, você vai somar duas linhas, só que o restante das linhas tem que ficar igual, tá bom? Ou duas colunas. É claro para todos? Beleza. Bom, agora sim, com essa propriedade, se vocês olharem o livro,
Ele usa essa propriedade para provar algumas propriedades mais específicas, usando operações elementares, matrizes elementares, para chegar nesse resultado que é aquele que a gente queria usar. E quando que você pode dizer se uma matriz é inversível ou não, né? Uma matriz quadrada. E a resposta é calculando o determinante. Vai ser a mesma coisa que acontecia com matrizes 2×2. Tá? Então, daqui para frente, quando vocês forem perguntados, essa matriz é inversível? Uma resposta vai ser via o cálculo do determinante. Vocês têm mais uma forma de responder essa pergunta, ok? Pronto. Então, ó, exemplo, vou pegar essa matriz A. Eu quero que vocês façam esse cálculo. O que está aqui em amarelo, tá? Determinante de A igual a 0. Eu quero que vocês expliquem isso sem fazer nenhuma conta. Então pensem um pouco, não tem que fazer nenhuma conta para dizer que esse determinante é igual a 0. É só usar as propriedades que a gente já aprendeu antes. Sem fazer conta. Me diga por que esse determinante é igual a 0. Exatamente. Muito bem. Então você tem que a linha 3 é 2 vezes a linha 1, correto, Alexandre? E isso é suficiente para você dizer que o determinante da matriz é 0. Então, às vezes, é bom você usar esse tipo de atalho. Você viu uma matriz 6×6 e você consegue enxergar duas linhas, duas colunas que são proporcionais. Então, em vez de fazer qualquer tipo de conta, você já diz, isso aí é 0 por tal motivo. Tá? Essa é outra forma de poupar trabalho, tá? Fazer as coisas pelo caminho mais fácil, tá? Então você vai escrever isso e vai justificar. Isso é 0 por causa disso aqui, tá bom? Portanto, qual a conclusão? O determinante é 0. Qual a conclusão sobre a matriz A? Isso, muito bem. Ela não é inversível ou invertível, tá? Então, isso aí é o mais. Então, você tem mais uma forma de saber quando uma matriz não é invertível, tá? Esses resultados servem para o autor provar essa outra propriedade, que era aquela que eu enunciei no começo lá. Como é que você calcula o determinante de um produto, né? O determinante de um produto se calcula ou multiplicando primeiro as matrizes e depois calculando o determinante, ou calculando o determinante de cada uma delas e fazendo o produto, tá? Então essa é outra forma que você tem para calcular determinantes, outro atalho que você pode usar, tá? Vamos lá. Quanto é A vezes B? Primeira coluna de A vezes B. Vamos lá. Você teria menos 3 mais 5, 2. Muito bem. E aqui embaixo teria 3, ok. Segunda coluna seria 9 mais 8, 17, certo? E embaixo 6 mais 8, 14, tá certo? Se eu estiver errado, me corrija, tá bom? É isso, né? Agora calcule os determinantes das três matrizes envolvidas. Determinante de A. Quanto é determinante de A? Muito bem. Determinante de B.
Muito bem, Alexandre. Menos 23. Determinante de A vezes B. Vai ser menos 28. Perdão, 28 menos 51. 28 menos 51 é menos 23. Isso. Ok. Então fica checado que a propriedade é satisfeita, tá? Para calcular o determinante do produto, basta calcular o determinante de cada um dos fatores e multiplicar os números correspondentes, tá? Então, mesma coisa, essa propriedade você vai usar para resolver problemas, você usa a propriedade, você não fica verificando a propriedade. O que a gente acabou de fazer foi verificar a propriedade, tá? Você tem que usá-la para que seus cálculos sejam em menos quantidade, tá bom? Bom, quando a matriz era 2 por 2, então a gente tinha a mesma situação, né? Você tem como saber se a matriz é inversível, calculando o determinante, e você usava o determinante para calcular a matriz inversa. Aqui, para qualquer tamanho, a gente vai usar uma coisa parecida, tá? E aqui você tem que lembrar da noção de cofator de novo, né? Esses cofatores, eles são importantes não só para calcular o determinante, mas para calcular a inversa da matriz, tá bom? Então o que acontece? Você tem uma matriz A quadrada, tá? Aí você calcula todos os cofatores, né? Então se a matriz é de ordem n por n, você tem que calcular n quadrado cofatores, né? Se a matriz é 2 por 2, os cofatores são 4. Se a matriz é 3 por 3, você tem 9 cofatores. 4 por 4, você tem 16 cofatores e por aí vai. Com os cofatores, você cria uma matriz, tá? E você usa as posições respectivas. Então, o cofator associado à posição 1, 1 tem que ser colocado na posição 1, 1. O cofator associado à posição 1, 2 tem que ser colocado na posição 1, 2. E essa matriz nova que você encontra é chamada matriz de cofatores de A. E você escreve usa esse símbolo para se referir à matriz de cofatores, tá? Essa matriz é importante para calcular o determinante, tá? Mas você tem que fazer mais uma operação. Você tem que pegar essa matriz de cofatores e transpor ela, tá? Quando você transpõe, você obtém a matriz que é chamada matriz adjunta. A matriz adjunta é pegar a matriz de cofatores e transpor, ok? É claro? Então, isso aí é construir uma matriz nova a partir de uma matriz dada. E a gente vai ver logo que ela vai ser... ela vai ajudar a construir a matriz inversa quando ela existir, tá bom? Então, antes de continuar, vamos fazer um exemplo. Vamos tentar construir a matriz de cofatores dessa matriz, tá? Vamos lá. Então, vou ajudar com os primeiros cofatores. Só para você lembrar, né? Cofator 1, 1. Então, você esquece da primeira linha e da primeira coluna, tá? E coloca o menor correspondente e procura o sinal correspondente. Então, o primeiro cofator é o determinante 6, 3 menos 4, 0, que é igual a 12, né? É igual a 12. Correto? Concordam? Ok, 12. Segundo cofator, você vai e isso aqui é a posição 1, 2. Então você esquece a primeira linha e esquece a segunda coluna e pega o que sobrou, 1, 3, 2, 0, e olha o sinal, aqui nesse caso menos, né? Então você vai ter que o cofator 1, 2
vai ser 6, correto? Tudo bem? Obrigado, Alexandre. 6. Pronto. Cofator 1, 3. Mesma coisa. Esqueça a primeira linha, esqueça a terceira coluna. Fica 1, 6, 2, 4. Aí vai ver o sinal que tem lá, tem um sinal de mais. Então você deixa com mais e calcula. Então vai ser menos 4, menos 12, menos 14. O cofator 1, 3. Beleza? Concordam? Menos 4, menos 14. Não, peraí. Menos 4, menos 12. Isso, você tem razão, Alexandre. Menos 16. Obrigado. Tá certo? Agora. Pronto. Então vamos lá. Menos 16. Então agora vocês vão completar a tabela. Qual é a posição 2, 1? 2, 2. 2, 3. 3, 1. 3, 2. 3, 3. Vamos lá. 2, 1. Quem que eu coloco aqui? Sinal de mais ou sinal de menos? Bem, então vamos botar os sinais que eles já estão aqui no tabuleiro de xadrez. Então aqui teria menos, aqui teria mais, aqui teria menos, aqui teria mais, menos e mais. Esse mais a gente não coloca, né? Porque o mais, então vou deixar assim. Beleza, já temos os sinais. Agora os menores. Qual é o menor que fica aqui? 2, 1. Seria 2 menos 1, menos 4, 0, né? 2 menos 1, menos 4 e 0. Que vai ser quanto? Ok. Cofator 2, 2. Qual o menor que fica? Lembra que a gente já colocou os sinais, então só se preocupa pelo menor. O menor que fica é qual? 3 menos 1, 2, 0. E aí calculando, você vai ter 2, né? Cofator 2, 3. O menor já foi colocado, tem que pegar o menor. 2, 3, vai ser 3, 2, 2 menos 4. 3, 2, 2 menos 4. Que vai ser o que no final das contas? Quanto é isso? Menos 12, menos 4, menos 16, menos 1, multiplicado por menos 1 é menos 16. E 16, né? Beleza. Cofator 3, 1. 3, 1 vai ser 2... menos 1, 6 e 3. Seria 6 mais 6 é 0. O 3, 2 vai ser... sim. Obrigado, Alexandre. É 12. Obrigado. 3, 2 agora. 3, 2 vai ser 3. Menos 1, 1 e 3. Esse aqui vai ser 9 mais 1, 10, menos 1. Muito bem, menos 10. E o último? 16, vamos ver. O último é 3, 2, 1 e 6. 18 menos 2, 16. Ok. Então você tem 9 determinantes, 9 menores, com sinal de mais e sinal de menos. Então monte a matriz de cofatores agora. Qual a primeira linha da matriz de cofatores? Isso. Menos 16, né? Certo?
Segunda linha. Ok, e a última fica 12 menos 10, 16. Muito bem, obrigado. Qual é a matriz adjunta? A matriz adjunta é pegar a matriz de cofatores e transpor. Qual a primeira linha da matriz adjunta? Primeira linha. Muito bem, 12, 4, 12. Segunda seria 6, 2 menos 10. E a terceira, menos 16, 16 e 16. Correto? Bom, agora terceira linha, primeira coluna. Não, é menos 16. É menos 16, aqui é menos 16. Aqui, menos 16, aqui menos 16, certo? Tá bom? Pronto. Ok. Tá. E a gente vai ter que calcular o determinante também depois, tá? Então a matriz adjunta é essa aqui. Olha que não tem nada a ver com a matriz A. Não é simples de calcular. Também não é difícil, só que você tem que fazer muitos cálculos, tá? A dificuldade é a quantidade, mas não o processo em si. E tendo em conta os sinais, que também o erro comum são esses sinais. Bom, com esses determinantes todos, com esses cofatores todos, vocês podem calcular o determinante. Qual é o determinante de A? Use, por exemplo, a última linha de A para calcular o determinante. Como que fica? Duas vezes 12 menos 4 vezes menos 10 mais 0 vezes 16, que é 0, correto? Seria igual a 24 mais 40, que é 64, tá? Então, esse é o processo então agora para calcular a matriz inversa, tá? Você tem a matriz A, calcula todos os cofatores, monta a matriz de cofatores, transpõe e com isso você tem a matriz adjunta. E além disso, com esse monte de cofatores, você consegue calcular de 6 formas diferentes, nesse caso, o determinante de A. Está aqui, 64. Ok? É claro para vocês? Esse exemplo? Tranquilo? Bom, Alexandre, eu falei o seguinte, vou responder primeiro Alexandre e depois Iago, tá? O que eu falei? O exemplo nos mostra como calcular a matriz de cofatores e, portanto, a matriz adjunta, tá? Só que essa matriz adjunta, ela vai servir para calcular a matriz inversa. E para calcular a matriz inversa, a gente precisa, além da matriz adjunta, o determinante, tá? Para calcular a matriz adjunta, você teve que calcular primeiro todos os cofatores. Então, para calcular o determinante, você pode usar os cofatores, né? E você tendo os cofatores, que são 9, você tem 6 possibilidades para calcular o determinante. Aí você fez a escolha certa. A gente fez a escolha onde tinha um 0, para fazer menos contas. Mas você tinha 6 possibilidades. Você tem 3 colunas e 3 linhas. Você tem 6 possibilidades. Aí você escolhe qualquer uma delas, tá? Tá bom. Já vamos fazer isso, tá bom? No próximo exemplo.
é inversível, porque o determinante é diferente de zero. Certo? Pronto. Qual era a sua pergunta, Iago? Esqueci. Tá bom. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Ok. Beleza. Então o teorema é o seguinte. Esse teorema vai responder a dúvida de vocês. Sempre que a matriz A for inversível, você pode calcular a inversa da matriz A, pegando a matriz adjunta e multiplicando pelo inverso do determinante. O inverso do determinante faz sentido porque a matriz sendo invertível, o determinante dela tem que ser diferente de zero. Tá? Então, esse número existe. Você está dividindo por um número diferente de zero. Tá? Então, essa é a forma de calcular, Alexandre, Iago e demais. Tá bom? Ok? Tá bom? Então vamos continuar com o exemplo anterior. Vamos continuar com o exemplo anterior. Então temos a matriz A, a gente já calculou a matriz adjunta e a matriz e o determinante. Tá? Então é só fazer a conta. Só fazer isso, fazer uma conta. Então a inversa, né? Bom, a gente sabe já que o determinante de A é 64. É o mesmo a matriz do exemplo anterior. Então ele vai ser inversível, você primeiro inverte o determinante e coloca uma matriz que você construiu com os cofatores, que é a matriz adjunta. Então vou lembrar aqui, 12, 4, 12. Aí a segunda linha é 6, 2 menos 10. A última é menos 16, 16, 16. Aí fazendo a conta, como que vai ficar? Então vai ser 3 sobre 16. Depois fica 1 sobre 16. Depois fica 3 sobre 16. 1 sobre 32. Epa, 3 sobre 32. 1 sobre 32. Menos 5 sobre 32. E menos 1 quarto. 1 quarto e 1 quarto. Correto? Essa é a matriz inversa. Então, você sempre tem que esperar, quando calcular matrizes inversas, obter números quebrados, tá? Que você vai ter que fazer uma divisão. Tá bom? É claro? Então você vai verificar, depois do exercício verificar que quando você multiplica essas duas matrizes, você obtém a matriz de identidade. Tá certo? Ok? Bom. Beleza. O que mais? A gente pode até fazer como seria com uma matriz 2 por 2, por exemplo. Para a gente lembrar como era a fórmula para a matriz 2 por 2 e como é que essa fórmula está incluída nessa fórmula nova. Tá? Vamos ver. Então, como era com a matriz 2 por 2? Lembre-se. A, E, A1, A12, A21, A22. Determinante é A1, A12, A21, A22. Os cofatores, como que eram os cofatores? Dá para fazer, né? Cofator aqui. C11 vai ser A22,
C12 vai ser menos A21, C21 vai ser menos A12 e C22 vai ser A11, correto? Então, quando o determinante é diferente de zero, a inversa era bom, peraí, então a matriz de cofatores é qual nesse caso? Cofatores, a matriz de cofatores vai ser muito parecida com A. Isso que acontece quando a matriz é 2 por 2, ela fica muito parecida com a matriz A, por isso que a gente não tem que pensar mais um pouco quando aumenta o tamanho, tá? Aí a matriz adjunta é aquela que eu tinha falado para vocês, né? Você, a partir da matriz A, você troca A11 com A22 e o A1 vai ficar na mesma posição, só que trocar o sinal. Mesma coisa com A21, tá? Então, se você aqui você verifica que aquela fórmula antiga para matriz 2 por 2 está incluída nessa fórmula nova, tá certo? Beleza, galera? Diga, Saulo. Qual o problema? Qual a pergunta mesmo? Se for 4 por 4, você tem que calcular quantos cofatores? 16. Certo? E aí você tem que calcular esses cofatores, são todos determinantes de que ordem? Saulo e demais. Não. A matriz é 4 por 4. Os cofatores são determinantes de que ordem? Vinícius? 3 por 3, tá? Então eu trabalho enquanto o tamanho da matriz aumenta, o trabalho aumenta muito, né? Matriz 5 por 5. Você tem que calcular 25 cofatores. E desses 25 cofatores, todos são determinantes 4 por 4. Então é bem complexo. Quanto maior, fica mais complicado. Então esses métodos, o computador não usa esse tipo de método, porque computacionalmente é muito caro. Ele tem que fazer muitas operações. O computador usa o método de eliminação, o método de operações elementares, tá bom? Mas esse aqui é uma forma de calcular inversa que vocês devem conhecer, tá bom? Ok? Valeu. A próxima é uma aplicação dos determinantes para calcular e soluções de um sistema linear, tá? Veja só, chamado regra de Cramer. O que a regra de Cramer diz? Você tem um sistema AX igual a B, escrito na forma matricial, com n equações lineares e n incógnitas, tá? Aí você sabe de alguma maneira que o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Como nós já sabemos, isso implica em que o sistema tem uma única solução, tá? Então, a gente sabe que essa solução é dada por A-1 vezes B, né? Essa é a única solução. Só que usando determinantes a gente pode encontrar essa solução de outro jeito. Qual é esse jeito? Você vai construir N matrizes a partir da matriz A da seguinte maneira. Você pega a matriz A e substitui a jésima coluna pela matriz dos termos independentes, tá? Então, quando substitui a primeira, você obtém A1. Quando substitui a segunda, você obtém A2.
assim sucessivamente até a matriz enésima, que é substituir a enésima coluna. Aí você depois calcula esse quociente, determinante da matriz A1 sobre o determinante de A, e você obtém o primeiro x, o x1, depois pega o determinante de A2 sobre o determinante de A e encontra x2 e assim sucessivamente até xn, tá? Então essa é uma forma, essa forma inclusive é mais antiga um pouco do que a forma usando processos de Gauss-Jordan, né? Mas é uma forma que você usa, né? É claro que, como a gente acabou de ver, se o sistema for de um tamanho grande, computacionalmente não fica muito confortável de resolver por esse método. Mas mesmo assim, vamos ver. Ele é tranquilo quando você vai usar para matrizes 2x2 ou 3x3, tá? É tranquilo de fazer. Então vamos lá. Exemplo, você tem esse sistema de 3 equações lineares com 3 incógnitas. Qual a matriz de coeficientes? Matriz de coeficientes. Primeira linha. Ok, obrigado. Segundo vai ser menos 3, 4, 6. Terceira vai ser menos 1, menos 2 e 3. Ok? Matriz de termos independentes, qual é? Não, essas são as incógnitas. Matriz de termos independentes. Ok, muito bem. 6, 38. Pronto. Qual a matriz A1? Então você pega a matriz A, substitui a primeira coluna por essa coluna. Como que fica? 6, 38, 0, 4, menos 2, 2, 6 e 3. Tá bom. A2. O que você faz para construir A2? Substitui o que? Vinícius? Isso, da matriz A, substitui a segunda coluna pela matriz B. Então a primeira fica igual, menos 1, 1, menos 3, menos 1, 6, 38, 2, 6 e 3. E o A3 substitui em A terceira coluna pela matriz B. 1, menos 3, menos 1, 0, 4, menos 2, 6, 38. Pronto. Próximo passo. Calcular o determinante de 4 matrizes. Como que eu calculo o determinante de A, por exemplo? O que é que eu faço? Determinante de A. De uma forma inteligente. O que é que eu faço? Você já tem um zero aqui. Então cria um zero aqui. Como que eu faço para criar esse zero? Vai ser o quê? Então você vai trocar a coluna 3 pela 3 menos 2 vezes a 1. Então como é que vai ficar? 0, 12, isso, 5. As outras duas ficam iguais. 1 menos 3 menos 1, 0, 4 e menos 2. Pronto. Agora você vai desenvolver o determinante pela primeira linha. Vai obter o que? Menor 4, 12, menos 2, 5, que é 20, mais 24,
44, né? Correto? Beleza, matriz A1. O que é que eu faço com a matriz A1? De novo, você tem um zero nessa posição. Tente achar outro zero na primeira linha ou na segunda coluna. Como que você faz isso? Você pode zerar aqui, por exemplo. Como? Deixa eu indicar aqui a operação que foi feita, que foi coluna 3 substituída pela coluna 3 menos 2 vezes a coluna 1. Aqui faz o que com a 1? A gente pode trocar a coluna 1 por quem? Ok, então aqui vai ser 0, aqui vai ser menos 18 mais 30 é 12, né? Aqui vai ficar 8 menos 9, menos 1. E as outras ficam iguais. 0, 4, menos 2, 2, 6 e 3. Agora desenvolve esse determinante pela primeira linha, por exemplo. Vai ficar 2. Aqui o sinal vai ser menos. E o menor que sobra é 12, 4, menos 1 e menos 2. Isso vai ser quanto? Menos 24, mais 4, menos 20, menos 2 vezes menos 20, que é 40. Beleza? Tudo bem? Tá certo esse determinante, galera? Tem uma coisa estranha aqui. 12 18. Tá bom, vamos lá. Próxima. A2. Determinante de A2. Não tem nenhum zero. Então qual o processo? Qual o processo? Não tem nenhum zero. O que é que eu faço? Zerar onde? Vinícius. Você vai zerar a primeira coluna aqui. Ou pode zerar aqui também, essa linha. Acho que é mais simples zerar a linha, né? Porque as operações são com múltiplos menores, né? Vamos fazer melhor assim. Então a segunda linha vai ser a segunda linha mais 2 vezes, mais 3 vezes a segunda, a primeira. E a última vai ser a última mais a primeira. Segunda mais 3 vezes a primeira. E a terceira vai ser a terceira mais a primeira. Então vamos lá. Primeira fica igual 1, 6, 2. Depois vai ser 0. 18 e 30, 48
Depois tem 6 e 6, 12. Depois vai ser 0, 14 e 5, né? Pronto. Desenvolve pela primeira linha, pela primeira coluna. Você tem o menor 48, 12, 14 e 5. Isso vai ser quanto? 240 menos 12 vezes 14, 144 mais 28, 168, 172, né? Que é 40 mais 28, 68, tá certo? Não, aqui é 74. Aqui é 70, aqui é 74, então aqui vai ser 72, por aí. 68, 168. É 144 mais 28, 164. Isso, mais 24. Ah, certo. 168. E então vai dar 72, ok? Obrigado. E o último. Você tem o 0 aqui também. Pode zerar S6, né? Então, a terceira coluna é a terceira menos 6 vezes a primeira. A terceira coluna é a terceira menos 6 vezes a primeira. Então vai zerar. Depois fica 18 e 30, 48. E aqui vai ser 3 e 8, 11. E o restante fica igual a 0, 4 menos 2. 1 menos 3 menos 1. Pronto. Oito mais 3 é 11, né? Porque eu multipliquei por 6, né? Isso. Então fica 14. Muito bem, obrigado. Desenvolve pela primeira linha. Aí você obtém o menor 4, 48, menos 12, 14. Que é quanto? 40, 56, menos 96, né? Que é menos 40, né? É isso? Ou não? Ou estou errado? É, mas sim, você tem razão, obrigado. Vai dar, então, 152, né? Muito bem. Então, qual é a solução? Agora, qual é a solução do sistema? Então, vocês percebem que esse método, ele é melhor ou é mais complicado do que o método de Gauss? Digam aí. Complicado no sentido de ter que fazer mais cálculos, né? Porque as fórmulas são simples de lembrar, né? Mas para encontrar os determinantes, você tem que fazer alguns cálculos, né? Qual seria a solução? Oi. Não.
é o método de Gauss, Jordan. De Gauss, né? O método de Gauss é aquele que tem menos operações e cujas operações têm menos erro, tá? Porque o computador não consegue fazer as contas exatas, ele tem que aproximar. Então você tem menos operações a fazer e você tem que aproximar, você consegue aproximar de um jeito melhor, porque as operações são mais simples, tá? Aqui, por exemplo, você tem que dividir, e aí, se o número for muito pequeno, a aproximação pode ser muito ruim. Diga, Alexandre. Não, na prova vocês vão usar aquele que acharem melhor, tá? A menos que o problema precise de um método específico, né? Mas o que vocês têm que fazer é aprender todos os métodos, ok? Bom, mas a gente não terminou. Qual é a solução? Quem é x1? Determinante de A1 era 40, né? Sobre 44. X2 é quem? 72 sobre 44. E x3 vai ser 152 sobre 44. Será que está certa essa solução? Tem que checar lá. x1 mais 2 vezes x6. Quanto é? Dá ou não dá? Tem que dar 6. Dá 6? Você pode deixar mais simples, né? Você pode simplificar, né? x1 dá para simplificar o número, né? Dá 10 sobre 11, né? x2 você pode dividir por 4, dá quanto? 18, né? E x3 você pode dividir por 4, quanto é isso? 75, 76 dividido por 2, 38. 38 sobre 11. Será que dá? 10 mais 104. Não é, né? Tem alguma coisa estranha. Não é? Pode falar. Posso. Tá aqui. Ah, sim, você tem razão, muito bem. Então aqui seria menos 40, certo? Obrigado. Portanto, esse x1 vai ter menos. Agora parece que dá, né? Obrigado. Aí você tem então tem então o que? Seria menos 10 mais 72 dividido por 11, né? Menos 10 mais 76 dividido por 11. Então seria menos 66
Perdão, 66 dividido por 11, que é 6. Tá? Então, pelo menos a primeira é satisfeita e as outras devem ser também. É só verificar, né? Menos 3, 4 e 6. Aqui seria 30, 72. Isso daria 102. E aqui 6. Bom, teria que fazer a conta, né? E 6, 102 mais 6 vezes isso. Isso vai dar 180, 228 dividido por 11. Isso dá 330 dividido por 11. Quanto é? 330 dividido por 11. 30, que é o que tem que dar, né? E a terceira deve ser satisfeita também, tá? Então vejam o que é importante, né? Então tem mais uma forma de calcular, ok? Essa forma, como vocês observam, ela é muito mais trabalhosa no sentido de ter que fazer muitos cálculos. Então isso indica o quê? Isso indica que a maneira mais inteligente de resolver um sistema é usar o método de Gauss-Jordan. Concordam comigo? Mas é bom saber que tem outras formas, tá? Então é bom que você saiba fazer essas matrizes, esses 2x2, 3x3, sistema 2x2, 3x3, usando o método de Cramer, tá? Mas esse método de Cramer é mais uma observação. Na prática, o que tem que usar mesmo é o método de Gauss-Jordan. Então, finalmente, a gente pode incluir mais uma condição, aquele teorema que ele vai aumentando de aula em aula, tá? De sessão em sessão. A gente aumenta mais uma condição. Então, para que uma matriz seja inversível, você tem 7 afirmações equivalentes. Se uma é verdadeira, todas as outras são verdadeiras. Então, ser inversível é a mesma coisa que o sistema homogêneo a x igual a 0 só tem a solução x igual a 0. É a mesma coisa que dizer que A pode ser, ao ser reduzida a forma escalonada, reduzida, tem que chegar na matriz de identidade. É a mesma coisa que dizer que A se expressa como produto de matrizes elementares. É a mesma coisa que dizer que para qualquer B, o sistema AX igual a B é consistente. É a mesma coisa que dizer porque para qualquer B, AX igual a B tem exatamente uma solução. E é a mesma coisa que dizer que o determinante de A é diferente de zero. Então esse teorema 238, ele serve para quê? Dependendo do contexto que você esteja fazendo o problema, desenvolvendo o problema, você usa uma daquelas afirmações para resolver o problema, sabendo que todas são a mesma coisa, ok? Tudo bem? Então isso termina o capítulo 2 sobre determinantes. Com isso a gente termina a unidade, a primeira parte da disciplina, que vai ser cobrada na primeira prova, ok? Vou parar a gravação aqui.